Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Felipe Possamay e eu ajudo pessoas a terem dinheiro sobrando todos os meses através da organização e inteligência financeira, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas pessoas desgostam, inclusive eu. Né? É um assunto que traz um pouquinho de repúdio para a galera, porque se trata de algo que nos traz dor, e sempre que traz dor para o ser humano, a gente tende a não gostar. E sobre o que a gente vai falar hoje aqui então? Sobre dívidas, mais especificamente sobre como se livrar das dívidas em tempo recorde, no menor tempo possível, com a menor dor possível, da melhor maneira possível e com menos dinheiro possível. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas para começar, a gente precisa entender exatamente o que é uma dívida, o que causa uma dívida, né? Porque tem coisas que as pessoas se misturam muito mesmo. Por exemplo, eu já ouvi uma galera dizendo assim: ah, Felipe, mas eu tenho dívida, né? Todos os meses eu pago conta. E tá aqui a primeira coisa que você tem que aprender a diferenciar muito: dívida e conta. Dívida é algo que te tira o sono, principalmente aquelas que tu não consegue pagar, né? Conta é algo que você vai ter para o resto da vida. Todos nós temos contas todos os meses. Por exemplo, se você mora numa casa, você vai ter uma conta de energia para pagar. Não dá para pagar antes, entendeu? Você primeiro tem que criar a conta através do uso da energia para depois vir uma fatura para você e você pagar. A água, a mesma coisa. Existem outras inúmeras coisas que são contas, né? Você vai usando, aí depois chega a fatura para você e você paga por aquilo. Isso é uma conta, diferente de uma dívida. Dívida é aquele negócio que você adquire, às vezes com o passar do tempo, e muitas vezes tu não consegue pagar porque se enrola financeiramente. Aí quando tu não consegue pagar, aí essa dívida realmente vira um negócio do mal, porque por não estar organizado, você vai acumulando. E tem um negócio que chama juros, e isso vai deixando aquela dívida cada vez maior, e muitas vezes tu não vence ela. Isso vai te tirar o sono, isso vai te causar estresse, isso vai acontecer coisas que você não gostaria que acontecesse. Então, por que a gente sempre fala para diferenciar muito bem o que é uma conta e o que é uma dívida? Porque uma conta é aquilo que você vai ter todos os meses, né? Qualquer pessoa tem, eu tenho, você tem. Agora a dívida, muitas vezes ela é causada por uma má administração do dinheiro. E aí tu vai lá, não consegue entender que dentro da tua casa você precisa colocar mais dinheiro do que tirar. Sempre essa é a regra, tem que entrar mais dinheiro do que sai. Inclusive, eu fiz um vídeo ontem onde falava que mesmo você não tendo uma empresa no teu nome, você é um empresário, sabia? Mesmo, olha o que eu tô te falando, mesmo que você não tenha uma empresa no teu nome, tem coisas que você é empresário, porque uma empresa entra dinheiro, sai dinheiro e o ideal é que sobre um lucro. Aquele lucro é usado para reinvestir para a empresa crescer, certo? Aí você vai dizer assim: Felipe, o que eu tenho a ver com isso? Para e pensa. A tua casa, você como CPF, é a mesma coisa. Entra dinheiro para você através do teu trabalho, né? Sai dinheiro através das contas que tu paga, das dívidas que tu paga, e se não sobra nada, cara, é uma questão de tempo para isso cada vez piorar. Se falta dinheiro, cada vez mais você vai se enroscando nas tuas dívidas, isso vai gerar juro, e para sair dela é muito difícil. E eu conheço pessoas até que chegaram ao ponto de querer tirar a própria vida. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para nós hoje, tá? Como se livrar das dívidas em tempo recorde. Bom, vamos supor, agora você já entendeu a diferença entre conta e dívida, né? Vamos supor que você tem dívidas e que você sabe que hoje não consegue pagar elas em dia. Por quê? Porque não te entra tanto dinheiro. Primeiro você tem que entender que o motivo não é só esse. O motivo não é só não entrar dinheiro. O motivo é que você está desorganizado financeiramente. Você não sabe lidar com o dinheiro. Porque se fosse só a entrada de dinheiro o problema, todo mundo que recebe um aumento estava resolvido na vida. E não é isso que acontece. A gente vê as pessoas recebendo aumento de salário, né, pulando de cargos,
tendo mais dinheiro, só que continua enroscado, porque aumenta a despesa ao mesmo tempo. Então, o segredo sempre vai ser em estar organizado financeiramente, saber lidar com o dinheiro. Mas, vamos lá, para quem tem dívida hoje, qual é a primeira coisa que ela tem que saber, que ela tem que fazer para sair daquela dívida? Como é que as pessoas fazem hoje quando recebem o dinheiro? Quando recebe lá o salário ou o prolabore da empresa, né? Elas saem pagando tudo que vê pela frente, sabe? E o que tem de errado com isso, Felipe? Ó, eu vou te colocar aqui de uma maneira muito clara e de uma maneira que serva como exemplos, tá? Alguém sabe cozinhar aqui, né? Os homens não tenho certeza. Eu adoro cozinhar, eu sei cozinhar, né? Mas a grande maioria das pessoas, das mulheres, pelo menos que estão assistindo, eu acho que você sabe cozinhar. Agora imagina o seguinte, imagina que você tem que fazer um carreteiro. Aquele arroz com aquela carne, muitas vezes é uma carne que sobrou de um dia anterior, você vai fazer um carreteiro top aí para tua família. E aí, o que você precisa para fazer esse carreteiro? Geralmente daquela carne, né, picadinha, geralmente de algumas verduras, cebola, tomate, alguma coisa assim, aquelas que você gosta, e também você vai precisar de arroz e uns temperos, né? Agora tu imagina tu fazer esse carreteiro simplesmente tendo esses ingredientes. Será que é só isso que precisa? É só ter o ingrediente que tu consegue fazer um bom carreteiro, mesmo que você saiba cozinhar? Claro que não. Você precisa ter uma sequência, né? Uma sequência para conseguir fazer aquele prato ficar gostoso. Então o que eu quero dizer com isso? É que não adianta tu pegar uma panela, jogar primeiro o arroz, dar uma fritada no arroz, botar a água para depois botar a carne, para depois botar as verduras, misturar tudo. O negócio não vai ficar como tem que ser. Existe uma sequência a ser respeitada para que saia um carreteiro bom, profissional, né? Então primeiro você coloca lá a carne, frita a carne, depois você vai colocar lá as verduras, os legumes, né, a cebola, e depois, por último, você coloca o arroz e no final você tem um prato perfeito. Felipe, o que tudo isso tem a ver com pagar dívidas? Tudo é a mesma coisa. Então, para você começar a pagar as suas dívidas, ela tem sempre uma ordem cronológica, sempre um começo, meio e fim, assim como para fazer um bom carreteiro. E a primeira coisa que você vai precisar fazer nesse momento é entender qual é o tamanho da tua dívida. Não adianta tu ficar estressado nem dizer, eu devo, eu não estou conseguindo pagar, sem antes medir. Então essa primeira coisa que você vai precisar fazer é entender quanto que é a tua dívida total. Então vamos supor que você deva para 6 entidades diferentes, 6 pessoas, 6 empresas ou um mix disso aí tudo, né? A primeira coisa que você precisa saber quanto é que é para cada uma. Então pega um papel e uma caneta e entende quanto é que é para cada uma e me vem com um número só. Fechado. E aí você vai muitas vezes se assustar, porque tu vai olhar ali e vai dizer, meu Deus do céu, eu devo 15 mil reais e ganho 2 mil reais por mês, como é que eu vou sair daquilo tudo? E é agora que a gente vai para a parte número 2. A primeira é, você levantou o valor da dívida, certo? Agora respira, porque muitas vezes o valor, aquele valor ali, ele já está contando o juro, ele já está contando tudo que você se enrolou até então. E na grande maioria das vezes, quando a gente cai para dentro, vai fazer uma negociação, esse valor diminui muito. Então, olha só, quando você vai lá, a primeira coisa é medir, a segunda coisa é elencar. E o que é elencar? É entender qual dívida tem que ser paga primeiro. Olha que louco, tem dívida que a gente paga primeiro sim, não é simplesmente tu tá desesperado, receber lá o teu salário e sair pagando dívida. Lembra quando eu falei do exemplo do carreteiro? Que para fazer um bom carreteiro tem uma sequência para te colocar os ingredientes, primeiro tu frita a carne, depois tu coloca a cebola, frita um pouquinho a cebola, depois tu coloca lá as outras coisas para só depois colocar o arroz. A mesma coisa funciona quando você tem dívida e precisa pagar. Você precisa entender a quantia total dessa dívida e depois exatamente como classificar elas. Como assim, Felipe? Que diabo? Como é que eu vou classificar uma dívida? Ó, vem comigo, eu vou te ensinar aqui. Primeiro você vai começar pagando, você vai começar não pagando, tá? Você vai pegar um papel e vai começar a elencar essas dívidas por prioridades. Como é que tu começa? Primeiro você precisa ir direto naqueles serviços essenciais. Então, por exemplo, assim, ó, vamos supor que eu tenha uma dívida do cartão de crédito
uma dívida no banco, lá no cheque especial, uma dívida na loja de roupa, uma dívida da, sei lá, da prestação do meu carro e a dívida da energia da minha casa. Qual é que você vai priorizar daí de tudo? Obviamente a energia da casa. Por quê? Porque se tu não pagar a energia da casa, o que vai acontecer? Eles vão cortar, certo? E aí se cortar, isso vai te atingir tanto, mas tanto, que tu não consegue fazer qualquer outra coisa. Esse é o fato. Se cortar a energia da tua casa, tu não vai ter força para continuar trabalhando para fazer o teu plano e pagar as outras. Então a primeira dívida que você tem que começar a pagar é aquela que vai te afetar nos teus, na tua vida diretamente, né? Então a energia da casa, um aluguel, essas coisas, né? Bota lá, primeira, essencial. Tudo aquilo que for essencial você tem que pagar primeiro. A segunda é tudo aquilo que tem algum bem teu atrelado. Então, por exemplo, a parcela do carro, né? Você já pagou lá, o teu carro vale 30 mil, você já pagou 15 e se você começar a atrasar a parcela, o banco vai lá e toma o teu carro. Então, esse é o segundo tipo de dívida que você tem que priorizar na hora de fazer o teu planejamento para pagar a parcela dos bens que você deve e que podem ser tomados pelo banco. Então assim, ó, tem algumas estratégias assim, né? Depois que tu desenvolve, tu pode escolher vender o carro, trocar por um de menor valor enquanto tu te organiza para poder pagar as tuas dívidas, enquanto você estuda e entende o teu raio-x financeiro, enquanto você começa a engolir, a entender como funciona a educação e inteligência financeira. Então, primeira, como eu falei, serviços essenciais. Segundo, atreladas a bens. E terceiro, agora, você sempre vai entender qual é a dívida mais cara. O que é mais caro dentro das tuas dívidas? E aí, aqui muita gente se enrosca, porque as pessoas acham que a dívida mais cara é aquela que tem o maior valor. E não necessariamente. Na grande maioria das vezes, não é a que tem o maior valor. Pode até ser, mas na maioria das vezes não é. O que tu tem que ficar atento nessa parte? Que a tua dívida mais cara sempre é aquela que tu paga mais juros. Ó, vocês não ficam sempre me perguntando lá no direct qual é o melhor investimento, o que rende mais? Por que vocês me perguntam isso? Porque vocês querem colocar dinheiro em algo que renda mais dinheiro, né? Que te dê mais juros para ti, não é? É isso que acontece ou não é? Quem aqui quer aprender a pegar o dinheiro e colocar num produto que rende muito mais do que a poupança, que rende muito mais do que um tesouro, né? Aquele negócio assim, com 100 reais, com R$1.000 tu pode fazer R$1 na poupança, mas com mesmo 1.000 tu pode fazer R$10 em outro lugar. Qual é que você escolhe? Você vai escolher sempre aquele que rende mais. Então, com a dívida é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Você vai priorizar pagar aquela dívida que tem os juros maior, porque juro maior é mais dinheiro saindo do teu bolso e indo pagar aquela outra pessoa que é o credor, entendeu? Então, sempre, quando a gente for pagar a dívida, sempre tem uma regra, assim como para fazer um carreteiro. Lembra do carreteiro? Para fazer um bom carreteiro, tu não precisa só de bons ingredientes, né? Um bom arroz, a carne mesmo que seja sobrada do outro dia, mas uma carne bacana, os legumes, não. Para que esse carreteiro saia gostoso, precisa ter uma ordem. Primeiro você coloca a carne, depois você coloca os legumes, depois você coloca o arroz, para ele sair no final um produto perfeito. Com as dívidas a mesma coisa. Primeiro você começa lá elencando quanto é que é a minha dívida, né? Total. Primeiro você acha o número. Depois você vai ver a prioridade dessas dívidas, né? Começando pelas essenciais, que é aquela que, né, a dívida da água, da luz, tudo aquilo que é um serviço essencial, o teu aluguel, que se tirar vai fazer muita falta para ti, tu não vai conseguir trabalhar para fazer mais dinheiro para pagar as próximas dívidas. Depois, aquelas que têm juros mais altos e depois todas as outras. Beleza? Até aqui vocês entenderam? Quem entendeu, dá um joinha aí, dá um coraçãozinho, fala alguma coisa para a gente poder partir para a segunda parte do nosso processo aqui de como se livrar das dívidas em tempo recorde, tá? Ó,
Quem entendeu, dá um joinha. Se você não der um joinha, eu não vou para frente, porque eu estou entendendo que vocês não captaram a mensagem, hein? Ó, então depois que você fez isso, agora o que é preciso fazer? Você vai precisar fazer uma coisa que a galera morre de vergonha de fazer. E por ter vergonha, se enrola durante anos numa dívida que pode ser paga em meses. Eu já vi gente levar 3 anos que poderia pagar aquela dívida em 6 meses. Por menos do que a metade do valor, tá? Eu já vi gente pagar uma dívida de 12 mil reais que poderia ser negociada por 4 mil reais. Porque de 4 para 12 a gente tem 8 mil reais, aquilo ali era juros, sabe? E você consegue negociar isso com o banco, você consegue negociar isso com um credor. Ó, a galera tá entendendo, então tá show de bola. Então, essa parte agora é você entender quanto é que a tua dívida ela vai ser se você pagasse à vista. E o que você tem que fazer nesse momento? Mão no telefone e liga um por um. Vai lá, você tem 5 dívidas, uma numa loja, uma no banco, uma lá com a prestação do teu carro, enfim, você tem 5 dívidas. Você precisa ligar para um por um e dizer, o fulano de tal, ó, eu sei que eu devo aí 12 parcelas de tal, mas se eu pagar à vista, quanto é que tu faz para mim? E aí ele vai te dar o valor, você anota aquilo ali, faz uma planilha de Excel, faz num caderno, faz aonde tu quiser, mas anota aquele valor, liga para todos os 5. Depois tu vai ver uma coisa muito louca, o valor quando tu somar depois que tu ligar, vai ser muito menor já do que o primeiro valor. Olha que doido, do que o primeiro valor. Então se o primeiro valor que tu achou lá era 12 mil reais, tu já vai encontrar agora 8 mil reais mais ou menos, 7 mil reais. E aí você tem 2 caminhos para começar a pagar a dívida dali para frente. Pega esse valor e vê se cabe. Você consegue pagar à vista, né? Você tem esses 8 mil reais? E a grande maioria não. Outras pessoas sim. E outras ainda acham que não tem, mas tem. Como assim, Felipe? Como é que eu acho que eu não tenho, mas eu tenho? Cara, o que eu já vi de aluno meu do Transformação, que quando chegou nessa parte das dívidas, né, tava devendo até o tufo, tava pagando um monte de juro e tinha uma ruma de coisa dentro de casa que nunca usou, que comprou e nunca usou, inclusive coisas que ocasionaram essas dívidas. Então agora, gente, você vai chegar numa parte que eu chamo de juntar dinheiro do lixo. O que é juntar dinheiro do lixo? Felipe, eu não tenho dinheiro lá no meu lixo. Tem sim, pode ter certeza. Tem um monte de coisa que tu comprou na tua vida e que tu usou uma vez e não usou mais. Ou muitas que tu nem usou. Ou qual foi a mulher que nunca foi lá comprar uma blusinha porque estava na promoção e nunca usou? Tá lá no armário com a etiquetinha lá ainda parado. Enquanto isso você tem dívida e tá gerando juros, você tá pagando juro. Olha que loucura. Então, o que você vai fazer agora é juntar esse dinheiro do lixo, pegar tudo aquilo que você realmente não usa e monetizar, fazer dinheiro para esse negócio. Cara, hoje a gente tem a OLX, hoje a gente tem a internet, onde eu tô aqui, ó, é uma ótima ferramenta de vendas o Instagram. Então, você precisa usar isso ao teu favor. Pega isso e transforma em dinheiro. A outra parte é olhar para as tuas despesas. Vai lá e vê tudo que tu gasta que tu não precisava gastar. Vê tudo que tu tá jogando de dinheiro fora, né? Com conta bancária, com cartão de crédito que a gente muitas vezes paga anuidade e não precisa pagar, e cessa aquele negócio. Tu vai ver que já vai ter um bolinho de dinheiro. E aí, muitas vezes você vai dizer assim, ó, tá, eu consegui juntar um dinheiro, então de 8 mil reais eu consegui juntar 4, mas ainda falta 4. Cara, aqui você tem 2 coisas a fazer. Ou você se organiza e vai pagando as parcelas para os 5 fornecedores, né, para os 5 credores, ou você pode juntar todas essas contas em uma só. Depois que você já entendeu qual é o tamanho da conta, depois que você já ligou para todos os credores, depois que essa conta já mudou de valor para um valor muito menor, porque tu ligou para o fulano e disse assim, ó, ô cara, eu quero te pagar à vista. Então se eu te devo 1.000 em 10 vezes de 100, quanto é que é à vista? E tu vai notar que o cara vai dizer que é 900, principalmente se a conta tá atrasada, 900 ou 800. Por quê? Porque uma coisa que
tu não te tocou ainda, meu amigo, é que assim como tu tá agoniado que tu quer pagar porque aquela dívida tá te tirando o sono, o cara do outro lado também quer receber. Em 100% das vezes o cara do outro lado também quer receber. E aí, por causa dessa vergonha que tu tem em negociar, tu não liga, não negocia, fica devendo, vai pagando aí a prazo de égua e pagando juro um em cima do outro. Não façam isso. A tua vergonha de negociar vai se tornar insônia, porque tu fica devendo por 2, 3 anos muitas vezes e tu fica sem dormir. Pelo menos as pessoas que são sérias é isso que acontece, não é? É muito ruim ter uma dívida. Então quando tu faz o passo a passo que eu te mostrei aqui, tu consegue sair daquela dívida por um valor muito menor e de uma forma muito mais rápida. Eu já vi gente que levou 3 anos para sair de uma dívida e que quando a gente fez as contas, levantou as possibilidades, ele poderia ter pago em 6, 7 meses. Né? E ficou aí 2 anos pagando e pagou mais do que o triplo do valor. Então, você vai escolher agora. Será que eu continuo pagando essas contas separadas? Ou será que me faltou lá 4 mil reais? Será que eu consigo fazer um empréstimo de 4 mil reais? Juntar com aquele dinheiro que eu recolhi do lixo, que é daquelas coisas que tu vendeu, quitei todas as minhas contas e fiquei só com o valor do empréstimo, que é lá 10 parcelas de 500, por exemplo, de 4 vai se tornar 5. Ainda tem um jurinho, mas é menor do que se tu fosse pagar as tuas dívidas no normal, entendeu? São 2 caminhos. Tu pode unificar todas as tuas dívidas ou tu pode continuar pagando aquilo que fazer mais sentido para ti. E para fazer sentido, você tem que fazer uma coisa que se chama conta. Quanto é que ia custar se eu fosse pagar lá um valorzinho todo mês? E quanto é que custa se eu unificar? O juro, o valor do juro que tu vai pagar é que vai te dizer isso exatamente. Então ali você vai ter que escolher o que você vai fazer nesse momento. Atenção, dá para ligar para negociar? Depois disso tudo, por exemplo, ó, você devia numa loja, desculpa gente, ó, você devia lá numa loja 2 mil reais e você não está conseguindo pagar aquela loja de jeito nenhum. Você pode ligar para lá e tentar negociar o valor à vista, em vez de falta lá, sei lá, 10 prestações, né? Você pode ligar para lá e dizer assim, qual é o valor à vista? E ela te dizer, olha, de 4 mil reais, de 2 mil reais, se você me pagar à vista é 1.800. Você pode jogar uma proposta, dizer assim, olha, o que eu tenho aqui é 1.500 reais para a gente quitar essa dívida hoje. Sim, você pode. Só que desde que você consiga honrar. Ou você não tem todo o valor à vista e diz assim, olha, o que eu consigo pagar são 5, 6, 7 parcelas de tantos. Você aceita? Muitas vezes a outra parte vai aceitar, porque assim como você quer pagar, a outra parte quer receber. Só que o mais importante, antes de fazer isso, você já tem que ter feito todas as tuas contas, você já tem que ter montado o teu raio-x financeiro e tem que ter entendido se você consegue honrar aquela conta que você vai firmar com aquela pessoa, com aquele credor. Antes disso, não faz, porque renegociar depois sai até mais caro, a tua credibilidade fica pior, tudo fica pior, entendeu? Então depois que você passou por todos esses passos que eu te coloquei aqui, agora é agir, agora é cair para ação, coloca no papel, vê o que é melhor, se é juntar essas contas, se é pagar elas separados e realmente agora é a ação, sair pagando depois que você se organizou, depois que você olhou para dentro, mediu, sabe qual é o tamanho do buraco, ligou para cada fornecedor, credor na verdade, olhou exatamente quanto é que é a tua conta, porque gente, vocês não vão acreditar. Eu já peguei cliente meu que dizia assim, Felipe, cara, tô desesperado, eu devo 160 mil reais. Isso aconteceu esse mês. Um cliente meu me falou, cara, tô na minha empresa lá, eu devo 160 mil reais. Aí eu fui ver se a dívida era da empresa ou se a dívida era dele. Era dele, era da família. Olha que louco isso. O cara se enroscou e não conseguiu mais dar volta. Só que quando a gente foi fazer todo esse exercício que eu fiz com vocês aqui na prática no papel, de 160 caiu para 82. De cara baixou pela metade, porque assim, a metade disso era juro.
Então, se ele conseguisse, né? Eu vou liquidar um bem que eu tenho, por exemplo. O cara já resolveu. Ele saiu de 160 por 82, ele tinha um lote lá da empresa dele, ele vendeu, já resolveu esse negócio. Só que se ele não faz isso, ele leva muito mais tempo para pagar e sai por muito mais caro. Entende? Essa é a grande dificuldade de quando você tem uma dívida e você não se organiza para poder pagar ela. Beleza, gente? Hoje a gente falou um pouquinho sobre como se livrar das dívidas em tempo recorde. Se alguém tiver alguma pergunta, essa é a hora. Eu deixo sempre um tempinho aqui. Vocês aprenderam aqui que mais do que pagar a dívida existe uma ordem que a gente deve pagar. Assim como tu vai fazer um bom carreteiro, existe uma ordem que primeiro tu tem que colocar carne, fritar carne, depois tu vai lá botar os legumes, depois tu vai botar o arroz. As dívidas é a mesma coisa. Se você entendeu, dá um joinha, dá um coraçãozinho. Se você tem alguma dúvida, eu tô aqui mais alguns minutinhos para tirar essa dúvida de vocês, porque eu tenho certeza de uma coisa: quem é 100% comprometido, honesto, se incomoda muito em ter uma dívida, se incomoda, não dorme à noite. E eu vou te dizer uma coisa aqui, uma mensagem de final, tá? E talvez vai doer um pouquinho. Essa dívida que tu entrou não caiu de paraquedas, você se colocou nela. Se você está numa situação ruim hoje, não desanima, porque da mesma forma que tu te colocou nela, eu tenho certeza que tu tem capacidade total e vai sair dela. E muitas vezes a gente não consegue entender que uma dívida é até boa, é até bom, porque sem ela tu não ia saber que tu estava errando com o teu dinheiro. E quando a gente cai nessas ciladas, a gente entende que, opa, dá para ser melhor, eu estou errando, te traz consciência. E aí a gente vai lá, aprende a lidar com o dinheiro, melhora 1% a cada dia, consegue pagar uma dívida e não entra mais nessas ciladas.